Olá, pessoal. Nessa aula iremos tratar da equação da continuidade. Ela trata essencialmente de leis de conservação. Ela aparece sempre que você tiver uma grandeza conservada. Especificamente, nós estamos interessados em alguma grandeza escalar, que aqui a gente vai denominar de carga. Ela é, em via de regra, para nós a carga elétrica, ou também na próxima será associada à energia no sistema, mas poderia ser qualquer grandeza denominada simplesmente de carga e, eventualmente, massa em um sistema não relativístico. Se você tiver a massa total de um sistema, ela é num problema não relativístico conservada. Se você tiver energia, que é uma etapa de demonstração do teorema de Poynting, nós vamos tratar disso depois. Ou se você tiver a massa e energia no sistema relativístico, ou qualquer grandeza que você suponha conservada, que pode ser representada por um escalar Q de T. Ok? Então, uma equação de continuidade é uma lei de conservação. Nós podemos tratá-la de forma integral ou pontual e ela é extremamente geral. Tá? Então, vejam só. Imagine aqui, ó, numa certa região do espaço, um volume V. Então você tem um volume V fechado aqui. Esse aqui é um volume do espaço. E aqui dentro, contido nesse volume, nós temos uma carga total que pode variar no tempo. Ok? Dentro desse volume. Se você pegar um cubo infinitesimal aqui, você poderia quebrar esse volume, quebrar o volume V em uma sucessão de infinitésimos, somatório de delta V's, né? Onde no limite você poderia fazer o ΔV tendendo a zero. Então, você tem aqui um infinitésimo de volume, ΔV, esse aqui seria um ΔV. E você tem, nesta região, uma certa quantidade ΔQ da carga total. Você pode definir muito bem a densidade de cargas, ρ, como sendo ΔQ, naquele ponto do espaço. Suponha também que você pode atribuir um certo sistema de coordenadas, de tal maneira que aqui é a origem, este aqui é o vetor R da origem do seu sistema de coordenadas até aquele ponto. Você poderia definir um x, y e z aqui no seu sistema, e R é o vetor posição até um ponto no infinitésimo de carga. Então, você teria a quantidade de cargas naquela posição, naquele instante de tempo, nesse ponto do espaço, dividido pelo infinitésimo de volume. Claro que é uma função da posição e do tempo, e você vai tomar o limite quando esse ΔV tende a zero. Esse seria, então, a definição de densidade de carga. Dessa maneira, você pode ver que um infinitésimo de carga, ΔQ, vou usar a letra Q maiúscula aqui, ΔQ, naquela posição, naquele instante de tempo, é simplesmente dado pela densidade de cargas vezes o diferencial de volume. Certo? E naturalmente que se você integrar esta grandeza aqui, esse infinitésimo, somar todos os ΔQs nessa outra posição, nessa outra, então é um contínuo de infinitésimos de volume, é que se você somar todas elas, ou seja, se você integrar esta expressão, você vai ter a carga total contida no interior do volume. E uma vez que você está integrando todos os ΔQs e todos os R's, isso é equivalente a integrar aquele lado direito em relação ao volume, como função da posição e do tempo. Você está integrando variáveis espaciais, portanto, sobra somente a dependência temporal. Esse dv aqui, se você usar coordenadas cartesianas, corresponde ao dx, dy e dz. Então, você integra tudo, você tem a carga total contida no interior do volume. Bom, outra coisa que pode acontecer é que nas fronteiras deste volume você tem uma certa superfície aqui. E aqui você pode definir perpendicular à superfície
um vetor infinitesimal dA, né? É perpendicular à superfície aqui. Não sei se está claro o que eu desenhei aqui, mas ele é um vetor diferencial de área. Nesse elemento infinitesimal de área, pode ser que, então ela é perpendicular aqui, ó, pode ser que você tenha um vetor de fluxo da carga para fora do volume. Digamos que nessa posição aqui o fluxo esteja orientado assim. E é definido por uma letra J vetor. Tá? Então, o que é a carga? É o que a gente chama de carga. É uma função do tempo no interior do volume. Então, no interior de V. O J é um vetor. É o vetor densidade de corrente. E esse vetor densidade de corrente, ele é dado por, em módulo, a quantidade de carga que vai para fora do volume, ou seja, é o ΔQ que vai para fora do volume, que sai do volume, vai para fora do volume, vamos representar assim, vai para fora do interior do volume, naquela posição da superfície, tá? Nesse caso aqui. Então, eu estou olhando para o J, embora exista corrente aqui também dentro do volume, tá? Mas nesse caso, bom, poderíamos definir de maneira bem geral, tá? O J, se você pegar uma certa superfície aqui, cujo vetor ΔA, cujo vetor área é perpendicular à superfície, esse aqui é o valor total do infinitésimo de área, é o ΔA, determinar o valor da corrente seria orientar a área na direção do vetor área, na direção do fluxo das partículas que carregam aquela carga, e medir durante um certo intervalo de tempo t quantas cargas, aqui você teria um certo volume em torno daquela posição, e aqui você teria um ΔQ. Quantos ΔQs passam no intervalo de tempo ΔT, e aí você normaliza pela área, certo? Então, esse J, que se ele estiver apontando para fora do interior do volume, ele produz o quê? Fluxo de cargas para fora do volume. É isso que ele está produzindo, certo? Ele está levando carga para fora do volume. Tá? Então, o J, ele mede fluxo de cargas por unidade de área. É o que ele mede. Né? Ele mede isso. Então, vejam só. Dito isso, o que nós podemos inferir? Se a carga aqui é conservada e existe fluxo para fora do volume, então aqui me permitam apagar um pouquinho, senão não consigo escrever aqui, mas né, já está cheio o quadro. Se houver, se Q de T é conservada, tá? E há fluxo é uma quantidade conservada, estou escrevendo de forma simplificada, e há fluxo para fora do volume, então, o que eu sei? Que a carga no instante tempo t mais um ΔT é igual à carga que tinha lá no instante de tempo t menos o que fluiu para fora do volume, menos o que foi embora, menos o ΔQ. Vou colocar assim, ó, que deixou o volume. Note que esse ΔQ, se ele entrou para dentro do volume, se você jogou uma quantidade de carga para dentro do volume, ele simplesmente muda de sinal, né? Mas, essencialmente, a quantidade de carga que
num instante de tempo t mais ΔT, tem que ser o que já tinha, menos o que saiu. Porque se eu estou assumindo que a carga, esse valor que é conservado, ele não pode ser criado. Então, se você está tirando de dentro do volume uma quantidade de carga, a carga lá dentro tem que diminuir. Porque eu não posso criar nada lá dentro do volume. Certo? Então, você tem o volume aqui, ó. Tem uma quantidade inicial Q de T. Mas aí você deixa o tempo passar e uma parte flui para fora através do J, né? Aqui na superfície desse volume aqui, volume V. O que acontece? Se passar um certo tempo, tem que diminuir a quantidade de carga lá, porque o J está levando carga para fora. Tá? Você tem um J vetor levando carga embora. Né? Agora vejam só, quanta carga vai embora? Bom, lembrando que o J em módulo é ΔQ sobre delta de área, ΔT, em termos dimensionais, eu posso pensar o seguinte, né? A quantidade total de carga que deixa o volume, esse ΔQ total que deixa o volume, o ΔQ total que deixa o volume, tem que ser dado pela integral, e agora é de superfície fechada, porque eu tenho que avaliar toda a corrente que sai em todos os pontos aqui desta superfície, tá? Em todos os pontos da superfície que envolve este volume, que encerra esse volume lá dentro. Tá? E aí eu vou ter o quê? J escalar dA. Esse aqui é a corrente total para fora do volume. I total para fora do volume. Notem que estou falando para fora do volume, mas se o J e o dA estiverem em sentidos contrários, o dA é sempre para fora, né? O vetor infinitesimal de área aponta para fora. Se você tiver um antiparalelo ao outro, significa que a corrente está entrando. Então, o J está para dentro do volume. Aqui, por convenção, eu vou admitir que está saindo carga para fazer a explicação mais simples. Tá? Então, ΔQ é o quê? É o J vezes, é o somatório de todos os J ΔA vezes ΔT. Então, eu tenho que multiplicar ainda pelo ΔT. Então, essa aqui é a corrente que flui para fora, se o J estiver apontando para fora, ou então, ou para dentro. Quem te diz isso é o sinal do vetor, é o sentido do vetor J, vezes ΔT, tá? Vezes o intervalo de tempo transcorrido. Perceba o seguinte, tá? Eu tenho um produto escalar do J com o ΔA. Por quê? Se você tiver numa determinada região aqui da fronteira do volume, o J assim e o dA para cá, essa quantidade de carga está em movimento, está fluindo para cá. Você pode até definir uma superfície perpendicular ao vetor J e essa superfície está sendo cruzada, mas esta componente de corrente aqui não está contribuindo para nada na diminuição da carga lá dentro. Tá? A carga não pode ser uma carga que se movimente tangente à fronteira do volume. Ela tem que sair. E ela só vai sair se tiver pelo menos uma pequena componente na direção saindo do volume. Então é natural que a única coisa que contribui, digamos que aqui você tenha o dA e aqui você tenha este valor de J, a única coisa que contribui para a carga sair do volume é aquela parcela do J que está projetada na direção do vetor área, que aponta para fora do volume. E isso eu consigo através disso aqui, ó, do produto escalar. Ok? O produto escalar me diz a componente de J na direção para fora da área, ou para dentro se o J estiver no sentido contrário, né? E aí você está colocando carga lá dentro. Poderia ter carga entrando aqui, né? Em algum lugar poderia ter um J entrando. O resultado líquido é o somatório de tudo. Pode ser que está entrando uma certa quantidade aqui de corrente, está saindo corrente por outro lado.
Então está entrando de um lado, saindo do outro. Eventualmente pode ser que não tenha nenhuma carga líquida sendo colocada ou retirada do volume, tá? Mas, via de regra, eu preciso saber o valor dessa integral, ok? Vezes ΔT, porque daí eu sei que o montante é a carga total que flui num certo ΔT, que flui para dentro ou para fora do volume. Aqui vamos admitir, por simplicidade, fluindo para fora do volume. A equação é geral, ela independe dessa convenção, só para você entender a ideia. Isso aqui é vetorial, então isso aqui já contempla os dois cenários. Tá? Mas só para você entender a ideia de conservação, imagina que você tenha 1 coulomb de carga elétrica dentro de um certo volume. Você tirou 0,1 coulomb num intervalo de 1 segundo. É claro que 1 segundo depois, aqui dentro, tem que ter 0,9 coulombs, porque você não pode criar carga lá dentro e nem destruir carga. Destruir carga também não é possível. Então, se diminuiu a carga aqui dentro, tinha 1, agora tem 0,9, é porque ela foi para outro lugar, ela foi para fora do volume. Você não pode criar nem destruir. Você pode deslocar de um lugar para outro. Então, dado que você tinha uma certa carga aqui no instante de tempo t, a carga no futuro, em t mais ΔT, é o que tinha menos o que saiu. E se o que saiu, na verdade, por força do caráter vetorial, está na realidade entrando, é mais uma certa delta de carga. Okay? Bom, dito isso, nós podemos agora, então, substituir aqui, ó, esta parcela aqui pela sua expressão, que é a integral sobre toda a área que delimita o volume V, isso é importante de ser dito aqui, a área que delimita o volume V, J escalar diferencial de área vezes ΔT. Nota que aí nós podemos rearranjar os fatores de tal maneira a deixar toda a carga para o mesmo, o fator carga para o mesmo lado, dividir tudo pelo ΔT. Então nós vamos ter algo assim, olha, Q de T mais ΔT menos a carga Q de T, dividir tudo por ΔT, né? Nós podemos dividir, passando esse cara para o lado esquerdo, dividindo tudo por ΔT, é o negativo da integral J escalar dA. Em qual área? Na área que delimita o volume V. E aí, tomar o limite, do lado de lá não tem ΔT, então esse limite já é a própria função, é o próprio valor, ΔT tendendo a zero. E isso corresponde à derivada da carga em função do tempo em relação ao tempo, que é igual ao negativo da integral J escalar dA. Ou seja, se a carga está variando no interior do volume, é porque tem carga, tem corrente saindo para fora, tem corrente levando a carga embora. Não pode haver destruição nem criação da carga. A carga total se conserva. Se você, por exemplo, pegasse o volume total do universo, esse dQdt teria que ser, o Q total teria que ser conservado. E aí o dQdt seria zero, né? Não teria, eventualmente, né, não teria variação da carga total, porque eu não posso criar nem destruir carga. Então isso aqui é para um volume limitado do espaço, você pega um certo volume V, se tem carga fluindo para fora, a carga está variando no tempo, mas isso significa então que tem um J levando essa corrente, essa carga embora. Tem uma corrente total fluindo para fora do volume. Tá? Se a carga total diminui, então está aqui o menos. Menos significa que se o J escalar dA integrado é positivo, que significa majoritariamente o J saindo, a carga total tem um decréscimo no tempo dentro do volume, tá? Então, essa aqui é a forma integral da lei de continuidade. A ideia é bem simples, não tem nenhum mistério nisso. Então, forma integral da equação de continuidade é a seguinte.
Podemos jogar o sinal para o lado de cá, para junto da carga. Normalmente a integral é apresentada do lado esquerdo da igualdade e o sinal menos é jogado para o valor de derivada da carga em relação ao tempo. Mas eu preciso lembrar ainda que a carga total é dada simplesmente pela integral de volume do ρ, que depende da posição e do tempo, dV, na área que delimita o volume V. Então, esta aqui é a forma integral da equação de continuidade. Mera questão de conservação. Como eu falei, poderia ser fluxo de massa para fora do volume, e aqui seria a densidade de massa. Fluxo de energia, densidade de energia. Qualquer grandeza que seja conservada. Tá? De acordo com Lavoisier, essa lei muito antiga, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Ou, no caso, se desloca, transita, ok. Mas você não pode criar nem destruir carga elétrica ou, num sistema não relativístico, massa, ou no caso que a gente vai ver a seguir na próxima aula, provavelmente é o teorema de Poynting. Então, não tem jeito. Isso aqui é uma lei universal para uma grandeza que é um escalar. Carga elétrica. Note que o J é corrente, esse aqui é a densidade. Numa abordagem relativística, o ρ e o J formam parte de uma mesma entidade chamada quadrivetor densidade de corrente. Mas, uma vez integrado, esta quantidade aqui é um escalar. Tem grandezas que, mesmo que você integre sobre o volume, produz um vetor, tipo vetor momento linear, vetor momento angular. Então, isso aqui é uma grandeza escalar, uma carga, que pode ser a carga elétrica propriamente, ou energia, não dá para criar nem destruir. Ela tem que se conservar. E esta é a lei integral, ou seja, considerando um volume arbitrário. Tá? Agora, a gente quer passar essa lei para a forma diferencial. Forma diferencial, nós vamos fazer uma hipótese aqui que é perfeitamente válida, não é a mais geral, mas se você fizer transformações de coordenadas apropriadas, você consegue demonstrar isso mesmo que o volume varie no tempo. Note que aqui é a carga total contida no volume, mas você poderia fazer o volume expandir ou contrair. É possível fazer esse tipo de análise também. O resultado da forma integral é o cálculo da derivada envolve tanto o volume variando quanto a densidade aqui. Por simplicidade, já que o resultado final é o mesmo para a forma pontual, então nós queremos a forma pontual ou diferencial, já que o resultado é o mesmo, considere um volume constante no tempo. Ok? Então considere por simplicidade. O volume total, a fronteira do volume não está expandindo de tal maneira a aumentar o volume total, ou não está contraindo de tal maneira a diminuir o volume total. É uma simplificação, mas o resultado final é o mesmo, mesmo que variasse. Dá para fazer essas demonstrações aí. Então, olha só, aqui o que nós temos? Aplicamos o teorema de Gauss. O teorema de Gauss, ele nos diz o seguinte, que a integral de J escalar de A é igual à integral da divergência de J vezes dV, a área que delimita o volume. Aí nós podemos trocar aqui por integral de divergência de J sobre o volume V, e do lado
direito da igualdade, a derivada que seria total, inclusive atuando sobre o volume, por simplicidade estamos supondo volume constante, ela passa a atuar somente sobre a densidade de cargas. E aí o menos eu posso jogar para junto do menos d rho dt. Isso aqui agora é a derivada atuando somente sobre uma variável densidade, que depende da posição e do tempo. Quando você integra sobre o volume, variável posição vai embora, né? Fica só uma quantidade dependente do tempo. Mas agora eu estou fazendo o seguinte caminho. Volume não varia no tempo, esse cara dentro do integrando, ele depende da posição e do tempo, e a derivada atua somente sobre ele, já que o volume é constante. Sobre o volume. Então, para que essa igualdade seja verdadeira, independentemente do volume, porque essa lei tem que ser independente do volume, isso implicará que divergência de J, os integrandos têm que ser iguais. Divergência do vetor densidade de corrente, desse J aqui, tem que ser igual a menos d rho dt. Certo? Esta é a identidade geral chamada lei de continuidade da carga ou equação de continuidade na forma pontual. Então, isso aqui também é equação de continuidade. Ok? Normalmente, é possível escrever essa equação de uma maneira um pouquinho diferente, que é jogando todos os fatores para o lado esquerdo. Então, você vai ter o seguinte: divergência dj mais d rho dt é igual a zero. Tá? E esta é a forma que nos interessa. Então, dessa forma aqui, você pode integrar ela e achar a forma, integrar sobre o volume e achar de novo a forma integral. Tá? Mas essa é a equação que nos interessa, equação de continuidade. Note o seguinte, se você pegar a forma integral, eu vou voltar para essa equação aqui, ó, forma integral, nós teríamos que a integral de J escalar dA num volume V, numa área A que é delimitada pelo volume V, isso aqui é igual a menos a integral de d rho, estou supondo o volume de novo constante no tempo, vezes dV. Só que ao invés de aplicar essa lei para uma... Então, estou pegando a forma integral de novo, tá? Ao invés de aplicar essa lei para uma forma... para um volume gigante, um volume muito grande, eu vou aplicar a lei para um ΔV, porque ela vale para qualquer volume que você queira. Eu vou aplicar essa lei para um volume ΔV, então aqui passa a ser ΔV, certo? E aí eu vou aproximar o lado direito pelo seguinte, menos d rho dt ΔV. Tá? Supondo um volume pequeno, supondo ΔV pequeno. O quão pequeno ele tem que ser? O suficiente para que d rho dt dentro do intervalo de integração não varie muito no espaço, varie no tempo, mas não muito no espaço. Então, é nas imediações de um certo R em que a densidade é mais ou menos constante no espaço. De tal maneira que fazer a integral, eu posso sacar esse cara dentro daquela região, porque quase não varia com x, y e z em torno daquele ponto. E aí vai ser uma integral simplesmente de dv, que é o ΔV, que eu estou considerando. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escrever o seguinte, olha, dividir tudo pelo ΔV, então dividir por ΔV, certo? Nós vamos ficar com 1 sobre ΔV, integral de J escalar dA, igual menos d rho dt. E aí eu posso fazer finalmente o limite quando ΔV tende a zero.
Essa é a definição de divergência. Isso aqui é, por definição, a divergência do vetor J. Certo? Essa é a definição de divergência. Então, a divergência de J é menos dρ dt, que é a equação que a gente já tem lá. Mas notem o seguinte, eu estou considerando aqui em torno de um certo ponto, dado um sistema de coordenadas, aqui é a origem, tá? Em torno de um certo ponto R, a partir da origem, eu tenho aqui, eu vou exagerar no gráfico, um certo volume V, em torno deste ponto, certo? Tem um certo volume V aí, que envolve esse ponto, é um certo ΔV, pode ter qualquer formato, esse volume, mas eu estou percebendo, por exemplo, que existe um J levando carga para fora desse volume, certo? Existe um fluxo de corrente para fora do volume. Tá? O que essa equação aqui está me dizendo? Está me dizendo que se houver divergência de J, ou seja, exatamente isso, né? O vetor J fluindo para fora do ponto, é uma lei pontual, o J está em torno daquele ponto fluindo para fora, está com divergência, o J diverge, então aqui eu tenho uma certa quantidade de carga, ΔQ, num dado instante de tempo, que dividida pelo ΔV, que eu estou mantendo constante, é o ρ, então não estou variando o ΔV, somente o ΔQ, porque está fluindo corrente para fora daquele ponto. Então eu tenho ΔQ, ΔV, que é igual ao ρ. Vou escrever melhor aqui, ΔQ sobre ΔV é igual ao ρ, que depende daquele R, porque é a quantidade de carga dentro deste volume aqui, dividido pelo infinitésimo ΔV, depende do tempo. Então, nota o seguinte, para a gente recapitular aqui. Se existe divergência das linhas de corrente a partir de um determinado ponto, isto significa, por esta lei aqui, que dρ dt, eu vou escrever aqui uma ordem diferente, ó, dρ dt, é igual ao negativo da divergência de J. Tá? Veja só, se o J diverge, o valor da divergência é um número positivo naquele ponto. Porque o J está divergindo, indo para fora. O valor é positivo. Mas aí eu acrescento esse menos. Por que esse menos? Porque nesse caso, se o J está divergindo, saindo do ponto, daquele ponto do espaço, isso significará que a carga elétrica ΔQ está sendo levada para fora do volume, está deixando aquela região. Como o ΔV é constante e a carga o ΔQ está diminuindo no tempo, naturalmente que a densidade, carga sobre volume, a carga diminui, o volume é constante, a densidade decresce. A qual taxa? Nesta taxa, dρ dt é menos, porque diminui, divergência de J, que eu assumi indo embora do volume, indo embora do ponto. Certo? Esta é a interpretação que a gente tem para a equação da continuidade. Então, localmente, num determinado ponto em torno do qual você pode atribuir um volume infinitesimal constante, tem uma certa carga lá dentro. Mas se existe fluxo de carga para fora do volume, através da corrente elétrica, que vai embora daquele ponto, naturalmente a densidade naquele ponto diminui com o tempo. Tá? Porque não está sendo criada do além nenhuma carga lá dentro. A carga está indo embora, simplesmente. E se a carga está indo embora, através do fluxo de corrente para fora do volume, esse aqui mede o fluxo de corrente para fora do volume, se você normaliza pelo ΔV, te dá a divergência. Então, naturalmente que a densidade tem que diminuir naquele ponto. Por outro lado, se você fizer a corrente fluir para dentro do ponto, né, poderia ser o J invertido, o valor da divergência vai te dar menos. Tá? Se as linhas estão convergindo para o ponto
a divergência dá um número negativo, com esse menos fica mais, e aí o que significa? Que está colocando carga naquele ponto. E aí, naturalmente, a densidade aumenta com o tempo. E essa é uma equação de taxa. Taxa de variação da densidade de carga. Se você tem divergência maior que zero, significa a carga está diminuindo naquele ponto. Se você tem divergência, valor da divergência menor que zero, que significa convergir para o ponto, aí o menos cancela o menos da divergência e está aumentando então a densidade de carga naquele ponto. Então, só para resumir, se o divergência de J é maior que zero, o ρ aumenta no tempo, cresce no tempo. Eu coloquei essa flechinha para cima para indicar aumenta. Se por outra a divergência de J é menor, desculpa, o ρ diminui no tempo. Tá? Se por outra o divergente é menor que zero, o ρ naturalmente está aumentando naquela posição no tempo. Essa é a ideia. Isso simplifica bastante a ideia que eu queria passar. Tá? Então, essa é uma lei bem geral, bem universal. Você poderia pensar em isso aqui, densidade de massa, isso aqui seria a densidade de corrente de massa, densidade de carga elétrica, esse aqui seria a densidade de corrente elétrica, densidade de energia, esse aqui seria o vetor de fluxo, de densidade de fluxo de energia. Tá? Então, é basicamente uma lei geral para a quantidade conservada. Um ponto importante aqui que eu gostaria de ressaltar agora é a relação entre densidade de corrente, densidade daquele tipo de carga e a velocidade com que as componentes, as partículas componentes daquele tipo de carga se deslocam. Tá? Então, por simplicidade, imagine o seguinte: imagine que você tem um cilindro. Novamente, esse cilindro pode ser puramente virtual, pode ser um condutor de carga elétrica, de corrente elétrica aqui, se você quiser pegar uma situação bem concreta, se você quiser uma situação concreta, você pode dizer, olha, é um condutor transportando carga elétrica, ou é um duto transportando água. Então, você teria a densidade de massa e o fluxo de massa. Poderia ser. Tá? Mas pode ser puramente virtual esse conduto aqui, esse condutor aqui. Tá? Então, imagine o seguinte, você tem aqui uma certa área A, essa aqui é uma certa área A, que você pode prolongar ela para uma região um pouco adiante também. Tá? Então, a mesma área A, se você fizer infinitesimal, você naturalmente está fazendo uma medida ponto a ponto. Então, suponha A infinitesimal, esse aqui é um delta A infinitesimal, tá? E isso aqui é um certo delta L, tá? É um delta L. De tal maneira que eu tenha um delta V igual delta L vezes delta A. E naturalmente você tem dentro deste volume definido entre, eu vou chamar aqui entre, suponha que esse aqui é o eixo X, entre o X e o X mais delta L, suponha que lá dentro deste volume o delta Q esteja contido nesta região aqui, delta Q sobre delta V. Então esse delta Q que está aqui dentro está constituído de cargas. E essas cargas, é claro que aqui tem mais, né? Tem uniformemente distribuídas a princípio, ou não uniforme, porque eu estou pegando aqui um infinitésimo, tá certo? Então, o ΔQ sobre ΔV é a densidade naquela posição, naquele R do espaço, né? Naquele R, naquele instante de tempo T. Tá? Então, eu poderia atribuir um sistema de coordenadas, a origem poderia estar arbitrariamente colocada no espaço. Esse aqui nem precisa ser o eixo X, suponha um certo R ali, tá? Mas tanto faz, aqui é um volume infinitesimal. Tá? Então, esse ΔV aqui pode ser feito infinitesimal.
ou tão pequeno quanto necessário para fazer, dentro de todo esse ΔV, a densidade ser mais ou menos igual em todos os pontos. Tá? Então, ΔV, pequeno o suficiente para que seja considerado infinitesimal aqui, pequeno o suficiente para que ρ de R e T tenha aproximadamente o mesmo valor em todos os pontos vizinhos a R. Tá? Vizinhos que eu digo é um volume para cá, um volume para lá, é mais ou menos constante aí. Então o que acontece aqui? Eu quero medir o J. Eu quero medir o J em módulo, tá certo? O J em módulo. O que eu faço? Eu vou dividir a quantidade de carga que atravessa A, então eu vou colocar aqui uma referência. Aqui eu tenho o cara fazendo a medida de... Essa caneta não está funcionando muito bem. Vou ver se eu acho uma outra. Tem uma pessoa aqui, tá? E ela está aqui olhando para esta área de referência. Tá? O que ela faz? Ela liga o relógio, tá? Então, ela liga o relógio num certo instante de tempo t. Então, aqui você teria o reloginho, 0 de tempo, é o cronômetro, digamos. Ela liga o relógio em 0 e ela espera transcorrer um certo ΔT no reloginho. Tá? Então tem um ponteiro aqui que está girando. Claro, é tudo hipotético, né? Na prática as coisas são medidas de uma forma diferente, mas é o que o Einstein chamaria de Gedankenexperiment, ou seja, experimento mental. Você poderia, então, no espaço, atribuir um volume em torno do ponto, pegar essa superfície aqui de referência, você pode deslocar um ΔL para trás com uma superfície que é idêntica aqui, e isso define um certo ΔV. E aí o cara fica lá esperando, ele fica contando quantas cargas atravessam a fronteira. Né? Esta aqui atravessou para cá, ele contou uma. Essa aqui atravessou para lá, duas. Essa aqui atravessou para lá, três. E aí ele vai contar ΔQ até ele travar o cronômetro. Ele vai contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Acabou, contou 10. Em quanto tempo? 1 segundo. Pronto. Aí ele vai dividir por ΔT e ele também vai dividir pelo delta de área. Ele vai normalizar pela área para tornar essa medida meio que realmente pontual, porque ele pode fazer essa área infinitesimal. Então ele vai dividir por delta área. Então esse delta Q é o delta de carga que atravessou delta A no intervalo ΔT. Ele vai dividir isso por intervalo de tempo, deixa eu colocar mais simétrico aqui, pelo intervalo de tempo e pelo delta de área. Ele vai normalizar por essas duas coisas. Agora vejam só, as partículas fluem, as partículas que são as portadoras, vamos chamar assim, portadoras de carga, e aqui quando eu falo carga, é uma lei válida também para massa, então poderia ser carga elétrica. Nós estamos mais interessados nisso. Mas poderia ser massa, ou energia. A energia também vai nos interessar. Então, as partículas que portam esta quantidade, elas fluem a uma velocidade de deriva. Nossa, ficou horrível aqui a escrita, né? Deriva V, em módulo, tá? É um vetor V, na realidade, tá? Em módulo. Mas eu poderia muito bem orientar o vetor área para que o vetor área, aqui veja só, o vetor área, é possível você ficar orientando este volume aqui através da área até você achar o máximo do J. Quando você achou o máximo para esse módulo,
significa que você conseguiu orientar a velocidade das partículas na direção da área, ou a área na exata, o vetor área na exata direção da velocidade das partículas. Porque note, né, se você errou a orientação, uma partícula aqui dentro ela pode ter uma velocidade assim. E esta velocidade desse formato aqui só produz corrente fluindo através do ΔA, aquela componente que é perpendicular à superfície, ou paralela ao vetor superfície. Então, naturalmente que você poderia ficar arranjando este ΔA para que seja exatamente orientado na direção da velocidade. E você vai ter o máximo valor disso aqui. O máximo valor. Então, para medir isso aqui, o ΔA orientado na direção de V. Então você pode aqui, inclusive, escrever assim, ó, vetor A unitário na direção do vetor velocidade. Tá? Vetor. E aí fazer o seguinte, ΔQ, ΔT, ΔA, a área já está orientada na direção do vetor velocidade. E você vai ter um vetor. Porque se você pegar outra região do espaço, a velocidade pode estar orientada em outra direção dos componentes daquele fluxo, ok? Então dependerá da velocidade local para você ter o valor apropriado máximo desse J que atravessou a área. Bom, dito isso, veja só o seguinte. O ΔQ, agora a gente pode começar a substituir, olha só, J vetor é igual a ΔQ, mas o ΔQ é quem? É ρ vezes ΔV, certo? Dividido tudo isso por ΔT, delta de área, certo? ΔT, delta de área. Esse é o delta aqui, que vai fluir naturalmente é ρ vezes ΔV, tá? É ρ vezes ΔV. Ou, por outra, eu posso expressar isso aqui, para não envolver aquela equação diretamente ainda, eu posso expressar isso aqui da seguinte forma, ó. ΔQ, ΔT, ΔA. E aí eu posso perguntar o seguinte, para uma medida em que eu queira considerar todas as cargas, o meu ΔT atrelado a esse ΔL, para que todas as cargas atravessem para o lado de lá, todas as cargas contidas nesse intervalo ΔL atravessem para o lado de lá, quanto tempo precisa transcorrer? Então guardem bem essa equação aqui, que eu vou colocar a seguinte pergunta aqui, olha. Para que todas as cargas contidas no volume ΔA, ΔL, atravessem a superfície A, ou seja, contidas naquele volume ΔV, atravessem a superfície de referência ΔA, quanto tempo transcorre? E a resposta é muito simples. ΔT vezes velocidade, aqui eu estou olhando para o módulo da velocidade, já orientamos a área, tudo mais, é igual a ΔL. Eu também estou pensando no intervalo de tempo ΔT pequeno o suficiente para que a velocidade seja aproximadamente constante dentro desse ΔT. De tal maneira que o movimento é retilíneo uniforme naquele intervalo. Então, o ΔT é pequeno o suficiente para V aproximadamente constante. E aí você pode dizer, olha, V
ΔT igual ΔL, da onde você tira ΔT, portanto, é ΔL sobre V. E aí nós podemos jogar isso na equação. Aqui faltou vetor área na direção da velocidade. Tá? Jogando isso na equação, nós vamos ter J igual ΔQ. O ΔT a gente vai trocar inverso de ΔT por velocidade sobre ΔL, certo? Isso aqui é o ΔT, então ΔT inverso é V sobre ΔL, certo? E nós vamos ter ΔL no lugar do ΔT, o V vai para cima, vezes ΔA, na direção do vetor velocidade. Ó, esse cara, módulo e sentido, módulo e direção e sentido, é o próprio vetor V. Ao passo que delta aqui sobre delta de volume é o ρ, é a densidade de cargas. ρ vezes V. Então, note que existe uma conexão direta entre densidade de corrente, densidade de cargas e velocidade. Tá? É esta equação aqui. Adicionalmente, perceba que dimensionalmente, se eu nem quisesse fazer contas, dimensionalmente, a partir da densidade de cargas, sabendo que carga flui tem que ter velocidade envolvida, não nula, carga fluindo, né, para que tenha corrente, é necessário que a velocidade seja não nula. Qual é a combinação que me dá a expressão apropriada? Vejam, a análise dimensional me mostra isso. Isso aqui é o quê? Ampere por metro quadrado segundo, né? E eu estou escrevendo ampere como coulomb por segundo. Então, mentalmente já coloquei o ampere coulomb por segundo. Coulomb por segundo metro quadrado aqui, tá? Coulomb segundo metro quadrado, ou seja, igual ampere por metro quadrado, é densidade de corrente, né? E é a ideia que está aqui, ó, delta Q sobre delta T, delta de área. Veja só, esse cara aqui é coulomb por metro cúbico. Para que você tenha coulomb por segundo metro quadrado, você precisa multiplicar por metro para cancelar o metro um fator métrico aqui e dividir por segundo. Mas isso aqui é quem? Velocidade. Certo? Então, fechamos aí essa parte da equação de continuidade. E esta relação que é muito importante, guardem bem essa informação aqui. Bom, vamos adiante, porque nós começamos a partir daqui fazer demonstração de consistência das equações de Maxwell. Serão bem rápidas essas demonstrações e na próxima aula nós falaremos da conservação de energia, ou seja, do teorema de Poynting. Nesta aqui já vai aparecer, uma vez discutida, nós já vamos mostrar que as equações de Maxwell são compatíveis com as conservações, com a conservação da carga elétrica. Tá? Então, isso aqui é uma análise de consistência. Das equações de Maxwell. E nós começamos pela primeira delas, primeira análise, que é a da lei de Faraday, ou lei de Faraday-Lenz, ou lei de Faraday-Lenz-Henry. Ah, mas eu vou chamar simplesmente de lei de Faraday. A pergunta que eu posso fazer é: as equações de Maxwell são autoconsistentes? Tá? Esta é a pergunta. As equações de Maxwell como eu apresentei as equações de Maxwell na forma de um postulado geral, elas já são, e eu vou mostrar que são. Mas o Maxwell, quando ele entrou no cenário do eletromagnetismo, e as equações não estavam escritas tão simplificadamente nessa notação vetorial, ele tinha tudo isso aberto, no fim das contas, em derivada da componente x. A notação era péssima.
Tá? Então, no meio da bagunça da notação, o Maxwell disse, eu vou analisar a consistência desse sistema aqui. E foi lá que ele descobriu, opa, falta consistência. A carga não é conservada pelas leis conhecidas até aquele momento. Vou corrigir isso. E aí ele introduziu a corrente de deslocamento. Tá? Mas isso é o desenvolvimento histórico. Como eu apresentei, essas são as equações, nós vamos mostrar numa análise mais direta que elas são autoconsistentes. Então veja só, se nós pegarmos a divergência desta equação, nós vamos ter divergência do rotacional do campo elétrico. Ao aplicar a divergência nessa equação, então, igual divergência do outro lado também. Certo? Só que, veja só o seguinte, a divergência e a derivada temporal comutam. Derivadas, em geral, eu posso trocar de ordem. Então, aqui o que eu vou ter? Menos derivada temporal da divergência de B. Ok? Esta é a situação que nós temos. Pois bem, dessa maneira, isso aqui é uma identidade vetorial. Que está associada ao teorema de Stokes e que foi desenvolvido quase que simultaneamente pelo Maxwell à época. Então ele conseguiu fazer essas análises, desenvolver e tudo mais. Tá? Mas a lei de Faraday, ela já não tem nenhum problema aqui. O que é essa identidade vetorial? Ela diz que a divergência de um rotacional de qualquer vetor, nesse caso é o campo elétrico, é sempre zero. Então, o lado esquerdo é zero. Consequentemente, isso aqui, ou seja, essa equação divergência da derivada ou derivada temporal da divergência tem que ser zero. Conclusão, o B, tá? O B pode ser o quê? Uma função do tempo vezes um vetor do espaço. Vou chamar assim, ó, vetor B pequeno aqui de R. Eu poderia usar método da separação de variáveis. Se não der para fazer com uma única parcela, eu poderia fazer somatório de funções FJ, BJ, produtos e tudo mais. Mas uma componente poderia ser separada nessa forma aqui. Então, note que a derivada temporal atua neste cara e a divergência atua neste cara aqui. Tá? O operador nabla atua na parcela vetorial e a derivada temporal na dependência temporal desse vetor B, que depende, em geral, da posição. Vou até escrever aqui, ó, B, função de R e de T. Então, nota o seguinte, para que dê zero aqui, existem duas situações. Ou o campo não depende do tempo, e aí a derivada temporal sobre a parte dependente do tempo é zero, ou no caso geral, a dependência temporal não vai ser nula. No caso geral, você tem campos arbitrariamente variantes no tempo, variando arbitrariamente no tempo. Nem tão arbitrariamente tem que satisfazer as equações de Maxwell, mas variantes no tempo. Tá? Então, para campos variantes no tempo, essa hipótese aqui não pode acontecer. Tá? E note que quando você aplica a divergência de B total, você está dizendo, ó, você tem um f de t vezes a divergência do Bzinho, que é a parte espacial da equação. Tá? Se isso aqui te der não nulo, se essa divergência não for nula, você vai ter, por exemplo, que seja uma constante, a divergência de B ainda vai ser uma função do tempo. E se ela for uma função do tempo, a derivada não é nula. Tá? Então, isso implica uma única possibilidade, divergência de B igual a zero. Tá? Divergência de B é igual a zero. Isso tem que ser zero. Para campos variantes no tempo, não há outra alternativa que divergência do vetor B igual a zero. Okay? Então, a lei de Faraday,
o que nós podemos dizer aqui? A lei de Faraday. A lei de Faraday implica o seguinte: divergência de B igual a zero, que é a lei de Gauss magnética, a ausência do monopolo. Então ela é consistente, porque ela está te dizendo que a equação da divergência de B tem que ser zero, e eu já conheço isso experimentalmente. É uma das equações. Então lembre lá que as equações de Maxwell têm divergência do vetor D igual ρ, divergência do vetor B igual zero, rotacional de E igual menos dB dt, certo? E rotacional de H igual J mais a derivada do vetor D em relação ao tempo. Então, divergência de B é zero, já é uma das equações. Ó, anota essa aqui, equação 1, equação 2, equação 3 e equação número 4. Tá? A equação 3 implica 2. E aí lembre que na aula que nós falamos, introduzimos as equações de Maxwell, nós falamos que a equação 1 e 2, elas não eram linearmente, as equações 1 e 2 não eram linearmente independentes de 3 e 4. E não são, porque a equação 2 é consequência da equação 3. A equação 2 é dada pela equação 3, já está contida aqui dentro. Ela já está aqui dentro. Então eu nem preciso da equação 2, de fato. Ela é uma equação auxiliar, daria para dizer dessa forma. Ah, mas e se tivesse uma carga magnética? Tudo bem, teria que ter uma carga magnética aqui e a lei de Faraday teria que ser corrigida por uma densidade de corrente de carga magnética, de tal maneira que aparecesse uma lei de continuidade que conserve a carga magnética. Mas como não tem carga, experimentalmente até hoje não foi verificado, não tem cargas magnéticas, a divergência de B é zero e essa lei vem diretamente da lei de Faraday. Tá? Então, até aí tudo certo, vamos para a próxima. Segunda. Segunda das equações que nós temos que verificar a consistência é a lei de Ampère-Maxwell. Maxwell ganhou o nome junto nessa equação aqui porque ele, de fato, corrigiu e aí deu consistência lógica e aí deduziu a equação de ondas e tudo mais. Então, a lei de Ampère-Maxwell. O que essa lei nos diz? Se nós aplicarmos a divergência, por definição, isso aqui é... Por definição, não. Por uma identidade do cálculo vetorial, isso aqui é zero. Divergência do rotacional de qualquer vetor, é uma lei matemática, é zero. Não pode ser diferente de zero. Tá? O que o Maxwell, à época, sem a presença desse termo, percebeu é que essa lei violava a conservação da carga elétrica. Agora ela não viola mais porque a gente já vai ver. Ó. Nós vamos ter o quê? Divergência do somatório dos dois vetores. Eu estou aplicando a divergência dos dois lados. E eu sei que isso aqui tem que ser necessariamente zero. Certo? Mas aí, divergência de uma soma é a soma dos fatores. Tem que ser zero. Derivada temporal com derivada espacial eu posso trocar de ordem. E aí eu sei o seguinte, divergência de D é um escalar, que é uma divergência. E eu sei que da equação de continuidade da carga, ou da lei de conservação de carga, lei de conservação
de carga elétrica, da lei de conservação de carga elétrica, eu preciso que divergência de J mais d ρ dt seja igual a zero. Tá? Isso implica, então, da lei de Ampère-Maxwell, implica que divergência do vetor D é igual a ρ. Será que isso é verdade? Sim, eu já sabia que isso aqui existia. É a lei número 1, lei de Gauss, ou lei de Gauss-Coulomb. Ok, as equações de Maxwell são consistentes. Eu preciso aqui que a divergência de J seja igual a, ou mais d ρ dt seja igual a zero. Divergência de D é ρ, então pronto. Sim, é consistente. E a equação 1 está embutida aqui, ó. A equação número 1 está embutida na lei de Ampère-Maxwell, por conta de uma lei fundamental, que é o postulado essencial de que a carga elétrica não pode ser criada nem destruída. Então, esta lei aqui implica, se você tiver como dada a equação 1, a conservação da carga elétrica. Ou, se você tiver a equação de conservação, a lei de Ampère-Maxwell mais conservação implica a equação 1. Tá? Quem vem primeiro, não sei, tanto faz. Tá? Mas ela é consistente, esse é o fato. Elas são autoconsistentes, ou seja, se você aplicar a equação 1 aqui, nessa equação que é a divergência da lei de Ampère-Maxwell, implica a conservação da carga elétrica. Então, o que eu posso concluir? As equações de Maxwell são autoconsistentes. São consistentes entre si. São consistentes entre si. Nenhuma nega a outra lei. Uma lei não nega a outra. Elas são consistentes. O problema seria se, por exemplo, a lei de Faraday diz que a divergência de B tem que ser zero e a divergência de B dá uma outra coisa na outra lei. Aí não seriam consistentes. Mas elas são um sistema consistente internamente. Tá? Então as equações de Maxwell são consistentes entre si e levam ou implicam, né, melhor dizer assim, implicam a lei de continuidade da carga. De conservação da carga. Tá? Então, para a próxima aula, nós vamos ver o teorema de Poynting, mas só para finalizar esse assunto aqui, eu gostaria de mencionar alguns aspectos de conservação gerais, em que, por exemplo, tá, exemplos de conservação aqui. Alguns exemplos. Ionização de um átomo. O processo de ionização de um átomo, suponha, aqui é o antes, vou fazer o gráfico do antes e do depois. Tá? Suponha que você tem este volume aqui, ó, contendo lá dentro, então esse aqui é o volume, contendo lá dentro um átomo de, vamos supor, hidrogênio. Então tem aqui um elétron orbitando e um próton. Então tem um hidrogênio aqui dentro. Tá? Um átomo de hidrogênio. Hidrogênio. Tem lá dentro um hidrogênio. Ele é irradiado. Tá? Então aqui ele tem fótons chegando, luz. Tá? Fótons com a frequência apropriada para arrancar este elétron. Então aqui
aqui é o intermediário. Suponha que esse fóton tenha energia maior do que a energia de ionização, de tal maneira a prover energia cinética para o elétron. Então, o intermediário lá dentro do volume, você supõe o volume é fixo, o volume não varia, este volume aqui é fixo. Então, aqui também eu vou fazer volume fixo. Vejam só, o que aconteceu? O fóton, ele coloca uma instabilidade no átomo, ele está sendo absorvido aqui, este elétron está sendo ejetado, ele tem uma massa pequena, esse cara tem uma massa muito grande, de tal maneira que o recoil desse cara é pequenininho, e ele fica aqui dentro deste volume. Já o elétron, ele pegou, ele absorveu esse fóton e foi embora, porque ele ganhou energia para se dissociar do átomo. No caso, o hidrogênio poderia ser qualquer outro átomo, mas vamos usar aqui o hidrogênio, que é o mais simples. Então, vai ter passado um certo tempo, esse elétron aqui, ele está indo, ele está migrando, vai chegar uma hora que ele cruza a fronteira do volume, porque ele ganhou uma certa energia cinética aqui, ele cruza a fronteira do volume. O que sobrou aqui dentro? Uma carga positiva. E o elétron ficou lá fora. Tá? O elétron foi embora. Esse próton aqui, ele se deslocou um pouquinho, mas ele não saiu do interior do volume. Tá? O que aconteceu aqui? Vejam só. T igual a zero. Quando começou o processo, ou antes, né? Ou antes de tudo acontecer. Vamos chamar assim, o T menor que zero. T menor que zero. Tá? Chegou o fóton lá, tá? Antes você tinha uma carga total nula lá dentro do volume. A carga contida no volume era zero. Tá? Aí as coisas vão acontecendo, a carga ainda é zero, porque o elétron ainda não saiu. Tá? Mas existe um momento em que o elétron vai embora. Olha, elétron, carga negativa indo embora, com velocidade v para lá, significa vetor corrente entrando. Né? Corrente, carga positiva, velocidade. Se você tiver uma carga a mais indo para lá, velocidade v, essa é a direção do J. Se você tiver uma carga negativa indo para lá, esse é o sentido do J. Né? Porque o J é simplesmente densidade da carga vezes velocidade. Então, se a carga é negativa, o J é contrário ao V. Se a carga é positiva, o J é a favor do V. Então, aqui vejam só, o J está entrando para dentro do volume, o V saiu. Opa, agora dentro do volume eu tenho uma carga mais uma carga eletrônica, e aqui fora tem menos uma carga eletrônica. Se eu aumentar o volume total, continua tendo carga zero. Ou seja, se o universo fosse só esse átomo de hidrogênio, eu poderia fazer o volume tender a infinito, e a carga seria sempre zero. Porque em qualquer lugar dentro de os limites tendendo, raio tendendo a infinito, as duas partículas estão lá dentro. Tá? Mas se você pegar um volume finito, que engloba só uma certa região, que seria, digamos, no limite, o volume do átomo, olha, chegou o fóton, o elétron foi arrancado, o que aconteceu? Carga negativa indo para lá é corrente entrando para dentro do volume. Corrente entrando para dentro do volume, formalmente é aumentando a carga lá dentro daquele volume. Mas é o que está acontecendo, porque antes eu tinha o elétron compensando a carga do próton, em termos de carga total, que dava zero, mas agora o que aconteceu? O elétron foi embora. Então isso significa corrente entrando. E no final do processo, deixou uma carga positiva lá dentro. Então conservou a carga. Tá? Tinha carga zero, entrou corrente, aumentou a carga lá dentro. Ao preço do quê? É do elétron ter ido embora. O volume foi mantido constante. Então, esse é o primeiro dos exemplos, ionização de um átomo. Eu vou aqui para o segundo exemplo. Segundo, aniquilação de pares. E aqui pares de partícula-antipartícula, né? Partícula, antipartícula.
Então, para elétrons, a partícula é o elétron, e para elétrons, a antipartícula é chamada de pósitron. Se você tiver prótons, próton, antipróton, tá? Qual é a diferença entre eles? Nenhuma, exceto que a carga elétrica do elétron é menos E, massa M, e o pósitron é massa M, carga mais E. Mesma massa, cargas de sinais contrários. Então imagine o seguinte, vem um elétron aqui, vem um pósitron aqui, esse cara tem carga negativa, esse cara tem carga positiva, normalmente se denota por E menos e E mais. Eles se atraem porque têm cargas positivas mutuamente, então tem uma interação coulombiana se eles se aproximarem muito forte de atração. Então, digamos, o pósitron normalmente se denota por uma flechinha no sentido contrário, tá? É uma notação de uma coisa chamada diagramas de Feynman. Mas imagine o seguinte, ele está indo para lá, tá? Ele está andando para lá. Esse aqui é o sentido do vetor momento desse cara, do pósitron. E esse aqui é o sentido do vetor momento do elétron. Tá? Então, eles se atraem, eles vão ficar próximos aqui. Uma hora eles se encontram aqui no meio do caminho, acontece alguma coisa e eles desaparecem, emitindo no mínimo 2 fótons. Você tem um fóton gama 1 e um fóton gama 2. Tá? Emite no mínimo 2, pode emitir 3 ou mais, mas no mínimo 2, porque tem que conservar não só a carga elétrica, mas também a energia, o momento angular, o momento linear das partículas, o somatório m vezes v, né? Tem que somar tudo, tudo tem que ser, o antes e o depois tem que ser igual. Então, o antes era o quê? Você tinha uma carga a mais e uma carga a menos. Tá? Qual é a carga total nesse processo? Qual é a carga total nesse processo? Antes deles se encontrarem? Zero. A carga aqui era zero. Aí eles se aniquilam. Se aniquilam. Se você pegar o volume total aqui, né? Se você pegar o volume total, tinha carga zero, eles se aniquilam. Carga total é a carga total de 2 fótons. Só que a partícula mediadora da interação eletromagnética, ou seja, a onda eletromagnética, que aqui é representada pelo caráter corpuscular, pelo fóton, ela não carrega a carga elétrica. A carga elétrica está nos elétrons, nos prótons, nos quarks, ou em outras partículas, eventualmente, que tenham carga elétrica. Tem outras que têm. Tá? Tem muons, tem uma infinidade de partículas que têm carga elétrica. O fóton, a onda eletromagnética, que quando quantizada dá origem ao fóton, ela não transporta carga. Tá? Então, outro exemplo, se você tiver uma interação elétron com que seja um outro elétron aqui, um outro elétron chega e eles colidem, então você tem uma interação elétron-elétron, o cara que é trocado no meio do caminho, a radiação que um emite e o outro pode absorver, ela não transporta carga. Você note que a linha de continuidade da carga é carga negativa, total, sempre aqui, carga negativa, conservada na trajetória. E a luz não tem carga elétrica. Ela media a interação entre cargas. Ela transporta energia e momento de uma carga para outra. Tá? Ela media as interações. Mas ela propriamente, a onda, não tem carga. Okay? Então, no final aqui desse processo, na aniquilação, você teria carga zero. Antes tinha uma carga a mais e uma carga a menos. Quando elas se aniquilam, sobra o quê? Carga zero. Mas agora as partículas que vão embora são fótons. Então aqui você tem fótons e o fóton não tem carga. Tá? Esse processo aqui, ele para acontecer, ele vai liberar a energia de 2 fótons, E do gama 1 e E do gama 2, tem que ser maior ou no mínimo igual a 2mc quadrado, né? Que é a energia de repouso mc quadrado do elétron, que é igual a do pósitron.
Então, no mínimo, 2 vezes o mc² de um deles. Tá? Tem duas. Então, esse cara tem mc² mais a energia cinética, esse aqui tem mc² mais energia cinética. Esses fótons aqui vão ser na radiação gama, tipicamente. E é um processo observado cotidianamente em laboratórios que contenham aceleradores de partículas de altas energias e tudo mais. Era isso para esta aula. Próxima, teorema de Poynting. Até lá!